ransomware e resiliência, confiar ou não confiar. Nós convidamos para a mediação deste painel Graça Serbu, diretora da Conteúdo Editorial. Por favor, Graça, ao palco. Participam também deste painel de forma presencial, a quem convidamos a compor o palco, Guilherme Moraes, Manager Systems Engineer da Fortinet. Por favor, Guilherme, seja bem-vindo. Marcos Donner, novamente, CISO do Agibank. E Alexandre Vieira, gerente executivo de segurança de TI do Banrisul. Seja bem-vindo, Alexandre Vieira. E nós temos também a participação de forma online de Rodrigo Rayer, DPO da Porto Belo. Rodrigo já está conosco? Sim. Enquanto isso, nós passamos, então, a palavra para a mediação deste painel a Graça Serbu, enquanto aguardamos a presença online de Rodrigo Rayer, DPO da Porto Belo. Por favor, Graça. Perfeito. Obrigada. Bem, pessoal, o nosso evento já começou, né? A gente já teve aí uma prévia de qual é o objetivo desse evento. Exatamente esse, a gente poder integrar ao máximo vocês que estão aqui e poder fazer isso, compartilhar ideias. O nosso tema, o confiar ou não confiar, antes de entrar nele, eu queria falar sobre a palavra resiliência. Se eu não estou errada, no mundo da segurança, antes da pandemia, eu acho que a palavra resiliência, quando eu tentava discutir resiliência, muitas vezes, entrava muito no aspecto de arquitetura, aspecto técnico, a resiliência, a capacidade da gente conseguir continuar funcionando, no caso de um incidente e tal. Bom, veio a pandemia e a palavra resiliência ela ganhou uma importância fundamental, ela passou a ser uma palavra-chave e todo mundo desenvolveu essa resiliência. E, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe também um grande desafio do ponto de vista de cyber. Então, eu quero começar por aí, perguntando para você, Alexandre Vieira, se você acha que realmente, quando a gente fala de resiliência hoje, pós-pandemia, com a quantidade de ataques cibernéticos que, infelizmente, nós acompanhamos, não só durante a pandemia, mas esse ritmo continua. Eu, como jornalista, não tenho uma semana, infelizmente, que eu não tenho que acompanhar ali de perto o dia a dia de um incidente. Então, o que passa a ser para você resiliência hoje? O que é fundamental para hoje dizer assim, não, eu tenho ou eu estou buscando resiliência na minha organização? Ok, perfeito. De fato, assim, desde assim que veio essa mudança assim, com a pandemia, de todo esse modelo de trabalho novo, né? Agora a gente está indo muito para esse modelo híbrido, né? Com a pandemia a gente mudou radicalmente ali para um modelo de trabalho remoto, né? E agora a gente caminha para esse modelo híbrido. Lá no Banrisul a gente está com esse desafio de conseguir conciliar pessoas que estão num ritmo de trabalho presencial com a parte da equipe que está num modelo de trabalho remoto. E quando veio essa mudança, esse aspecto até de resiliência ali foi colocado muito à prova, né? Naquele momento, já ali 2019, né? 2020, desculpa, estou pensando em 2019, não, 2020, né? Início de 2020. Está até difícil, né? Quando é que começou? Tempo. É verdade. Né? O relógio aí acelerou ou início, não, março de 2020. Né, ali a gente até mostrar todo esse investimento, né, todos esses mecanismos, ferramentas de proteção, toda a resiliência que a gente tem na infraestrutura, investe em mecanismos de backup, esse investimento que a gente vinha fazendo, naquele momento vinha à prova, porque a gente teve que ali da noite para o dia mudar para um modelo de trabalho novo, né, que muitas das empresas ali não estavam preparadas, e ter essa resiliência de mudar, né, e conseguir manter ainda a infraestrutura segura, né, foi um desafio grande naquele momento, né, mas a gente, né, ali as áreas de TI, né, foi até uma oportunidade no banco da gente mostrar tudo aquilo que se investiu, e naquele momento conseguimos dar uma resposta ali imediata de migrar todo mundo para um trabalho remoto e conseguir seguir mantendo a segurança. Né? E de lá para cá a gente vem os ataques também, aqui a gente falando até nesse painel mais especificamente de uma anatomia de um ataque aí de ransomware, né? A sofisticação que virou esse tipo de ataque até muito de lá para cá, né? Ransomware até já vinha de antes da pandemia, era algo mais pontual, ali era mais assim, comprometer uma estação de trabalho, era um tipo de ataque mais aleatório,
né, distribuía ali a pescaria que ela tirava para quem visse quem iria cair, né, e junto com a pandemia esse ataque veio evoluindo muito até por causa que as empresas tiveram que abrir mais, né, esse trabalho remoto, abrir mais sua infraestrutura, né, para fora, né, para o trabalho dos empregados, e esse ataque começou a ficar agora muito mais sofisticado. É uma pequena fraqueza que a gente tenha na infraestrutura, é por ali que começa um ataque desse, começa a se explorar um comprometimento de uma credencial, e é um ataque, uma anatomia de um ataque que fica muitas vezes por semanas, né, dentro da empresa, invisível, né? Explorando, né, as vulnerabilidades para até o momento que for fazer o ataque. E daí eu vejo assim uma capacidade da gente seguir operando no momento que um ataque desses é disparado, desde que a empresa, desde que os criminosos estão lá, já comprometeram, né, parcialmente, estão lá comprometendo a infraestrutura para executar o ataque, né, é a questão aqui do SOC. Tá? Eu vejo que o SOC, né, uma estrutura de SOC com ferramentas de monitoramento, né, CIEM, uma ferramenta de SOAR, de orquestração, né, de uma condução de um ataque, de uma investigação, né, eu vejo fundamental aí para essa resiliência. Não só todas as ferramentas de proteções e Firewall, Next Generation Firewall, CASB, tudo que a gente precisa ter e investir sempre de mecanismos de proteção. Sim. Né, que uma hora vai ter uma fraqueza, vai ter um ponto ali que foi se abrir uma exceção para alguém conseguir contornar tudo por causa de alguma particularidade, e é ali que vai ser a fragilidade que vão explorar. Né? E aí a gente tem um SOC, eu vejo em primeiro momento, eu digo isso, o SOC que vai te dar uma primeira, né, a gente conseguir, é inadmissível alguém estar já semanas dentro da empresa, né, explorando e tentando abrir brechas para fazer o ataque. E a partir do SOC que a gente vai ter as ferramentas para ter essa visibilidade, né, que algo suspeito está acontecendo, já conseguir, né, identificar e tratar aquele ataque, reagir o quanto antes. Tá? No primeiro momento, eu vejo aí pela parte do SOC. Né? Ótimo, ótimo, Alexandre, você traçar. Nós já estamos aqui em contato, tenho duas formas de vir aqui, vocês aqui já estão acompanhando. Seja bem-vindo, Rodrigo Raia, aqui para o nosso painel de PO da Porto Belo. Muito obrigada pela sua presença. Vou passar uma pergunta para você. Nós estamos falando sobre resiliência, Rodrigo, e eu fiz uma pergunta, pós-pandemia, nesse cenário que nós temos hoje, a palavra resiliência remete a quê, mais imediatamente, quando as empresas têm que pensar nisso? O Alexandre começou fazendo um desenho de como mudou isso durante a pandemia e pontuou o SOC aí como muito importante. Além do SOC, na sua visão, que outro componente é fundamental para se organizar ou para se estabelecer uma resiliência hoje, Rodrigo? Bom dia a todos. Obrigado, Graça, aí. Obrigado a Security Leaders por mais esse convite. Né? É um prazer sempre estar contribuindo aí com as participações. Infelizmente, não pude estar presente aí em Porto Alegre, né? Mas quem sabe uma próxima vez... Quem sabe uma próxima vez aí o Security não vem para Floripa, né? Seria um prazer recebê-los aqui também. Olha, a turma de Curitiba também já está cobrando. Acho que a gente vai ter que passar por todas as cidades de novo. Mas, enfim, Graça, muito obrigado pela pergunta aí. Eu digo sempre que resiliência, né, depende de uma série de fatores, né, de controles que você precisa ter também, né? Desde as próprias pessoas, o time ser resiliente, né, até você ter controles e soluções, como, por exemplo, soluções já preventivamente pensadas, né, uma arquitetura de segurança, como foi falado aí pelo Donner, muito bem falado, aliás, parabéns pela apresentação. Precisamos ter também aí, hoje em dia, né, um plano de resposta a incidentes, bem estruturado, um time capacitado, né, treinamentos constantes com esse time, né, para que eles saibam o que fazer na hora de um problema grave, né. Precisamos também de soluções, né, pensar em soluções que sejam mais eficientes, por exemplo, como um sistema de armazenamento mais eficiente, mais rápido, para uma recuperação plena, né, de backup, né, um time de forense previamente já formado para atuar, porque não adianta, no momento de crise ali, você sair desligando o servidor, você sair desligando máquina, porque você precisa manter essas evidências, né? Porque isso vai ser cobrado
pela autoridade hoje em dia, né, falando em Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, nós precisamos ter esses controles plenamente funcionais e testados com frequência. Perfeito. Muito bom. O Rodrigo citou vários aspectos, eu vou destacar um deles aqui e vou trazer o Guilherme para essa conversa, Guilherme, explorando assim, se nós formos elencar, obviamente são muitos aspectos, mas o meu papel aqui é justamente destacar alguns deles, né? Então, na fala do Rodrigo, me remeteu a essa questão. Quando você está sofrendo um ataque de ransomware, tem a questão que o Alexandre falou, muitas vezes esse ataque, né, ele usa aí diversos recursos, multilateralidade, enfim, mas detectou, ok, e aí vem a necessidade dessa resiliência. E muitas vezes eu acompanhei durante agora alguns ataques, e quando a empresa está sob ataque, muitas vezes é a hora que ela vai buscar esses recursos, é a hora que ela vai buscar esses parceiros, é a hora que ela vai ver realmente com quem que ela pode contar. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Também faz parte da resiliência você pensar o seguinte, bom, se eu sofresse um ataque de ransomware hoje, né? Se a minha empresa estivesse hoje sofrendo um ataque, estivesse realmente se tornando um incidente grave, como é que nós iríamos reagir e se todas essas frentes estão cobertas e testadas? Perfeito, obrigado pela pergunta. Primeiramente, na resiliência, né, quando a gente pensa na palavra resiliência, resiliência, por definição, né, é a capacidade de um material se deformar sem quebrar, né? Então, concordo totalmente com o Donar. Foi lá no Aurélio? Não, tirei da cabeça. O Aurélio eu fui. É a capacidade que você tem de resistir a uma situação de extremo estresse. Eu fui. E, pegando emprestado as palavras do Donar, né, não se trata mais de se, mas sim de quando a gente vai passar por uma situação dessa, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura de dedicar muito esforço no depois, mas uma resposta a incidente, ela começa muito antes, né? A gente trabalha até como serviço de consultoria, o antes, o durante e o depois, né? Fazendo uma analogia aqui, o depois, onde a gente coloca mais energia, é onde a gente tem o maior grau de incerteza, né? Certamente aqui todo mundo já participou de uma evacuação, né, de um prédio simulado, e não podemos negar que todo prédio segue normas rígidas de segurança contra incêndio, mas o que não impede, né, o que não elimina a possibilidade daquilo acontecer, né? E durante um estresse de uma resposta a incidente, não se trata somente de ferramenta, né? As ferramentas, elas são necessárias, elas são mandatórias, mas tem uma grande parcela de processos e pessoas, como o Rodrigo bem citou, né? Você aí desligando máquina, qual que é o plano, né? O que a gente vai fazer, né? Se surgir um incêndio aqui, a gente sabe exatamente o que vai fazer, né? Agora, quando acontece um incidente de segurança, fica cada um correndo para um lado, e esses processos, eles deviam ser treinados, né? Previamente ao ataque, né? Simulados, as pessoas ter segurança como design, como cultura e como comportamento. Eu, como fabricante, poderia dizer que ferramentas vão solucionar todo o problema, né? Mas pessoas operam ferramentas, vocês sabem muito bem disso, né? Exato. Então, muito eu entendo bom. que é um trabalho em conjunto. Fantástico. Eu já vou trazer o pessoal do online para essa conversa e eu gostaria do apoio aí da recepcionista, aqueles que quiserem fazer perguntas, vão sinalizando e ela vai controlando aqui para mim. Doner, a Elisa Conte, da CGT Eletrosul, agradecendo aqui, inclusive, dizendo que se não fosse o fato do evento ser híbrido, ela não conseguiria estar participando. Como você vê o trabalho da área de gestão de marca na questão da resiliência? Sabendo que não existe segurança 100%, que todas as empresas são vulneráveis em algum nível, você acha que tem que fazer parte da resiliência, se preocupar com a imagem da empresa e de como os principais gestores vão reagir diante de um caso de ransomware? Sim. Oi? Sim, está funcionando. Desculpa. Sim, sem dúvida. Acho que faz parte de todo o plano de gerenciamento de crise, tudo que o Alexandre falou, tudo que se falou aqui no painel até agora, são componentes básicos assim de resiliência, né? Da nossa capacidade de nos adaptarmos em casos de crise extremas,
a gente falando de ransomware, né? Mas dentro de um plano de gerenciamento de crise, a gente tem que ter todas as escalas relacionadas à comunicação. Áreas de comunicação sempre devem, que nem eu falei antes de RH, que veio uma pergunta, as áreas de comunicação sempre devem ser grandes parceiras. A partir do momento que um incidente dessa magnitude acontece dentro de uma instituição, eu tenho que saber como me posicionar frente a veículos de comunicação públicos, né? Frente à imprensa, porque é um tipo de assunto que sempre gera curiosidade e qualquer palavra mal falada para um veículo de imprensa, para uma rede de comunicação de larga escala, isso pode ter danos tão catastróficos na nossa imagem quanto o próprio dano da nossa parada de operação. Então, isso é algo que a gente tem que aprender até com aquela questão de cultura de segurança, não só de cibersegurança, né? Mas eu me lembro há quantos anos que, por exemplo, né, os bancos instruem seus gerentes de agência ou colaboradores de agência a não falarem para a imprensa quando acontece algum evento de assalto, arrombamento, que óbvio que ainda acontece. O Emerson também sabe disso muito melhor do que eu. E hoje a gente tem essa questão com a frequência com quem tem acontecido ataques cibernéticos em organizações, é fundamental que dentro do teu plano de gerenciamento de crise tenha lá os passos, as escalas e as pessoas que têm capacidade e responsabilidade para se comunicar frente à imprensa, para que o nosso dano de imagem seja o menor possível. Perfeito. Rodrigo, você está me ouvindo, né? Tem uma pergunta aqui para você. Interessante. Você comentou, Rodrigo, sobre a questão da resiliência relacionada ao vazamento de dados pessoais. Eu tenho observado, em muitos casos de incidente e de reporte desses incidentes, que a primeira coisa que a empresa tenta fazer numa nota oficial é: não houve vazamento de dados pessoais. E depois acaba se percebendo que, em alguns casos, existe esse vazamento. Então, eu queria que você falasse se realmente você acha que as empresas hoje estão preparadas para, no caso de um incidente, dentro dessa discussão de resiliência, saber exatamente se houve ou não esse vazamento de dados pessoais e o quanto mais rápido ela puder citar esse caso. Bom, tendo em vista que o Brasil, né, em 2021, ele foi o 5º país mais atacado, né, e já indo nessa direção também, o 6º país onde houve mais vazamentos de dados, né, praticamente aí um em cada 5 brasileiros teve seus dados vazados em 2021. Esse é um problema, realmente, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né. E, assim, em relação às empresas estarem preparadas para essa investigação, para saber se houve ou não vazamento de dados, né, isso vai de cada empresa, né, vai modelo de maturidade que cada empresa possui, né. E também tem a questão, como o Donner mesmo falou aí, né, muito bem dito, a questão da comunicação. Muitas vezes a empresa ela opta por mitigar os danos, né. Muitas vezes a empresa também, uma empresa que está na Bolsa de Valores, isso é altamente sensível, né. Qualquer comprometimento, qualquer informação que comprometa, pode gerar um dano muito, muito grande, né. Então, eu acho que a empresa, como eu falei antes, né, tem que ter um plano de resposta a incidente, mas também tem que ter outras frentes aí e relacionadas à área de comunicação, uma das principais coisas também. Perfeito. Tem uma pergunta aqui direcionada para o painel, vou deixar aqui, aquele que puder. Você também, Rodrigo, pode sinalizar aí, se levantando o dedo daqui, eu estou vendo, o mesmo modelo que a gente faz no online. Mas, antes disso, gostaria de saber, tem alguma pergunta da plateia presencial? Nossa plateia está aqui quietinha, só assistindo. Se tiver perguntas, por favor, temos lá, ó. Que bom. Daqui a pouco trago você aqui para o palco, hein? Vamos lá, eu de novo aqui, Eduardo. E aí, Tim, tudo bem? Como é que tá? Fala, Santelino, Tudo bom? bem? Tudo jóia. Pessoal, vamos para o Banrisul, então, aproveitar o meu amigo Alexandre Tim aqui. Vocês costumam rodar, Tim, alguns exercícios simulados, né, tabletops, por exemplo, contra ataque de ransomware? Vocês têm essa, dentro da política de vocês, rodar isso de forma anual, eu não sei,
Perfeito, não, perfeitamente. Era uma das coisas aqui que eu já estava aqui, né, engatilhado aqui, a gente falando de resiliência, de comentar dessa importância desses testes de mesa, né, desses exercícios. Até a gente, como banco, tem exigências, inclusive de Banco Central, de regulamentações, de auditorias que a gente sofre, de PCI, Ambima, uma série de órgãos reguladores que a gente tem que comprovar que fizemos esse tipo de teste, não só por estratégia do banco, fazer até uma questões de leis que a gente tem que comprovar esses exercícios, esses testes e ter evidências dos testes terem ocorrido, né? Então, em Rensor, né, também por uma série de aspectos aí de como uma anatomia de um ataque de Rensor acontece, até a questão de recuperação, de um backup, né, a gente tem essa prática, né, desse tipo de validação de exercícios, desde a época lá da cartilha da 27.002, lá do GCN, Gestão de Continuidade de Negócio, que dali a gente já vinha, lá tinha os PCNs, tem o PRD, né, buscando lá da teoria, Plano de Recuperação de Desastre, e ali a gente já tinha essa prática de fazer exercícios em cima dos PRDs para validar o funcionamento. Hoje também os playbooks do SOC, né, validar essas etapas, né, é fundamental esses testes de mesa, esses exercícios, né, e a gente, quando esses ataques agora começaram a ficar muito mais rigorosos, muito mais devastadores, a gente até fez uma revisão disso e começamos aqui a fazer esses exercícios, uma série de aspectos, a gente começou que já tinham, até para a natureza de ser um banco, algumas coisas a gente já tinha um rigor maior, realmente não dá para brincar hoje em dia, a gente até começou a ter um rigor ainda maior, né, na obrigação desses testes, né, essas exigências, a gente, né, isso aí desde presidência, diretoria, a gente teve um alinhamento aí muito forte, né, em todos os níveis aí da gente precisar aumentar esse rigor, assim, levar isso mais a sério, né, buscar pontos ali, algumas coisas fraquezas que a gente, apesar de ter lá testes, algumas coisas, a gente trazer isso de volta, rever para esse processo, justamente isso de teste é fundamental e a gente reviu para ter um rigor maior nas validações desses testes, principalmente backup, é algo que a gente reviu muito aí essa condição. Perfeito. Tem mais uma questão aqui para você, Donner, e outra depois, que eu vou trazer para o painel como um todo. O Roberto Reale, que está nos acompanhando lá de Lisboa, ele diz o seguinte: Donner, minha experiência no Brasil e agora em Portugal, já estive no Paraná, Rio Grande do Sul, e não vejo resolver na prática. Geralmente, se você não cede à diretoria, você, às vezes, acaba não conseguindo avançar nos projetos. Já participei de várias equipes nesse sentido. Então, como que você está conseguindo avançar nesses projetos de resiliência quando tem que realmente ter o board da companhia como maior patrocinador? Acho que o nível de responsabilidade desses executivos que respondem legalmente pela organização é o que mais tem me ajudado. Óbvio que, né, eu e o Alexandre, a gente dá para se dizer privilégio, porque banco é muito regulado há muitos anos, então a gente teve que evoluir e também eu costumo falar, né, não pensem a plateia, mercado, olha para profissional de banco achando que são os primos ricos e que tudo que eles precisam para a sua infraestrutura de segurança está à disposição. Não, nossos orçamentos são bem apertados, bem limitados, e eu ouso dizer aqui que nenhum banco brasileiro tem tudo o que precisa para estar seguro. Tanto é que tem alguns que a gente vê tendo problemas graves de segurança. Mas eu acredito, sim, que é o nível de responsabilidade. Se for falar em mercado financeiro, a regulação de cibersegurança, que é a 4893 agora, né, Alexandre? Exato. A 4893, ela estabelece que tem um executivo responsável por esse tema frente ao Banco Central e ele responde, inclusive, que nem são com outros itens de mercado financeiro, responde, inclusive, criminalmente, com o patrimônio dele, mas hoje a gente tem a LGPD da mesma forma e outros segmentos têm as suas regulações. Então, não vejo nada mais eficiente do que o nível de responsabilidade de acordo com a responsabilidade executiva e estatutária da pessoa dentro da organização. Muito bom, muito bom. Personalizando ajuda. Guilherme, vou direcionar essa pergunta para você. O Cristiano Steffens, ele fala o seguinte: Guilherme, não é novidade que existe uma certa escassez, eu não diria certa, existe muita escassez de profissionais da área de TI,
e de segurança, principalmente na área de dev. Acredito que ele seja mais direcionado para a área de dev. Então, você falou sobre ferramentas, né? Somente ferramentas não resolvem. Mas o uso da inteligência artificial nas novas soluções, ou nas soluções que vêm surgindo para fazer frente a esse cenário, podem facilitar, diminuir essa necessidade de tanto recurso humano para fazer frente a esses ataques de ransomware? Bom, na minha visão, eu acho que tudo que a gente pode utilizar de inteligência artificial já estamos utilizando, né? Hoje em dia, no mercado, nós temos ferramentas de SOAR que fazem a automatização de playbooks, né, de resposta a incidente, mas o ponto é, se já existe uma escassez de profissionais até para desenvolvimento, à medida que cresce desenvolvimento, cresce inteligência artificial, cresce Big Data, serviços em nuvem, serverless, também cresce a necessidade de segurança, e talvez por isso segurança é uma área das que mais demandam, né? Ela é retroalimentada pelo crescimento em outras tecnologias, né? Então, no meu ponto de vista, sendo bem pragmático, eu não acredito que a gente vá conseguir reduzir essa demanda de profissionais de outra forma que não seja formando profissionais para trabalhar, principalmente em segurança da informação. Perfeito. Rodrigo Raia, você pediu a palavra, eu vou te dar, e junto com ela, uma pergunta, tá? A pergunta da Ana Flávia Belo, e ela diz o seguinte: para mim, Rodrigo, comunicação de crise é muito mais ampla do que responder à imprensa. E acho que, infelizmente, hoje as empresas ainda não entenderam muito bem isso. Então, ela gostaria da sua opinião. Vou responder primeiro a pergunta dela, então, né? Claro que a comunicação é muito mais do que simplesmente uma pequena coisa, né? E cada empresa, né, tem o seu nível de maturidade, como eu falei anteriormente, e está preparada de acordo com o que ela consegue entregar, né? Diferente da área financeira, como os colegas aí pertencem, né? A área financeira ela é muito mais regulada, né? Já desde um bom tempo, então eles são muito mais preparados, digamos assim, do que outras empresas que não têm o mesmo nível de regulação, né? Agora, as empresas todas com a LGPD, né, como a gente sabe, tendo que responder, né, pela integração dessas áreas de privacidade e segurança, né, porque uma depende da outra, então isso tende a melhorar, tá? Agora, em relação à automatização aí, que foi falado, né, eu acho que é fundamental hoje em dia, né, a gente trabalha normalmente com equipes enxutas, né, a maior parte das empresas, a parte de segurança é muito menor do que o necessário realmente. E então acho que hoje em dia, devido a dois fatores, né? Primeiro, as equipes enxutas, e segundo, a falta de capacidade, falta de disponibilidade de pessoas capacitadas para adentrar essas áreas e executar bons trabalhos. Então nós estamos, assim, é fundamental hoje, eu diria, né, na minha opinião, a automatização, utilizar soluções automatizadas para nos ajudar e com inteligência artificial que se baseiam em comportamento humano e comportamento da rede. Então, sem essas ferramentas, hoje em dia, empresas grandes, por exemplo, né, que tem várias unidades de negócio, lojas, etc., um varejo. Então, acho que é fundamental a gente ter essas ferramentas monitorando nossos ambientes. Perfeito. Tem pergunta da plateia presencial, por favor? Alô? Oi. Meu nome é Mauro Piva. Oi, Mauro. Tudo bem? Tudo bom, Graça? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Uma pergunta, acho que vai ser meio que geral. Tá? A questão de, após um ataque ransomware, a detecção de vazamento de dados, e aí vem pela NPD, a gente tem que fazer o ROPA e 48 horas para comunicar tanto a NPD quanto as pessoas que foram vazadas. As empresas estão preparadas para cumprir esse prazo e detectar se realmente foram vazados dados pessoais sensíveis ou está sendo uma detecção pós um ataque? Rodrigo, posso responder? Eu diria que, como nós estamos já, né, em período de aplicação de multas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a empresa que não estiver preparada para responder, para fazer uma investigação, ela incorrerá em infração, né? Incorrerá em infração à legislação e ela poderá ser multada. E a multa pode ser muito maior do que o investimento necessário para que esses controles sejam realizados, né, previamente. Porque vamos lembrar
A lei é de 2018, ela entrou em vigor em 2020, já temos aí praticamente 2 anos de legislação, e as empresas, claro, teve pandemia, teve uma série de problemas aí, mas assim, existem várias formas de você começar, pelo menos as empresas começarem a fazer alguma coisa, elas não podem se omitir. A empresa que se omitir em relação a isso, ela será penalizada certamente. Perfeito, Rodrigo. Pessoal, estamos indo para o final do painel mas nós temos vários ao longo do dia, e eu conto com vocês aqui presencialmente na plateia. Essa pergunta eu vou deixar aqui para vocês, e o Rodrigo também, para ver quem poderia responder. Ao Plínio Silva de Garcia, da EduPUC, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: resiliência on-premise versus resiliência cloud. A nuvem pode ser considerada uma opção mais resiliente devido ao seu natural ambiente de alta disponibilidade e tolerância a falhas ou não? Guilherme já se posicionou ali. Vai lá. Bom, vou fazer uma resposta curta e a gente pode compartilhar essa resposta, né? Você terceiriza muito a resiliência de disponibilidade para a nuvem, né? O grande problema é que às vezes a gente esquece da responsabilidade compartilhada de segurança da informação, né? Você continua sendo responsável pelas redes que você faz o deploy, pelas instâncias e aplicações que estão na nuvem, né? Eu entendo que nuvem, sim, facilita muito a parte de disponibilidade de infraestrutura. No entanto, a gente muitas vezes, assim, boa parte das empresas, eu digo, está indo na falha de esquecer que ainda tem a responsabilidade deles, né? Perfeito. Mais alguém poderia comentar? Acho que perfeito. Até porque, não falando só em ransomware, mas falando em vetor de ataques em geral, grande parte dos problemas que não estão direcionados para usuário, não para profissionais de tecnologia de segurança, estão direcionados para falhas em configuração, em parâmetros nativos dos grandes provedores. Então, a nuvem ajuda, sim, na questão de volta à normalidade, né, nas questões de resiliência, mas ela tem se tornado também um alvo de vetor de problemas. Exato. Pela dependência que a gente tem de nuvem, né? Tudo muito mais prático. Não vamos falar em preço, mas é mais prático. Joga lá. Só que, assim, ó, um bucket mal configurado, a gente tem N exemplos no Brasil e no mundo de vazamento de dados por causa de uma falha de configuração num repositório em nuvem, é um problema gravíssimo. Então, tem os dois lados da moeda. Tá. Para uma rodada final, em uma palavra ou numa frase bem curta, cada um deixar e frisar sua mensagem sobre resiliência. Guilherme, resiliência para você é? Se manter operacional, porque o problema acontece, não tem jeito. Perfeito. Alexandre, resiliência para você é? Visibilidade. Perfeito. Ferramentas que me deem uma visibilidade clara da infraestrutura, de tudo que está acontecendo em todos os níveis da infraestrutura, nuvem, local, estação de trabalho, servidores ativos, mecanismo, é o SOC lá que vai te trazer essa visibilidade, e a visibilidade, mesmo sobre um ataque, aí tu vai conseguir detectar, reagir mais rápido. Então, é visibilidade. Perfeito. Dona? Compartilhar com o Alexandre, assim, para mim, nossa capacidade de gerenciar uma crise, nossa capacidade de adaptação frente a um evento dessa natureza, a proporção vai ser muito menor se a gente tiver uma visibilidade do que está acontecendo no background no nosso ambiente. Então, acho que calibrar SOC agora é o grande segredo para que a gente detecte e o sofrimento seja menor. Perfeito. Rodrigo? Se desse para a gente colocar numa palavra só, eu diria que hoje a palavra da vez seria automatização com inteligência artificial. Perfeito. Excelente. Pessoal, olha, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação online, excelente. Obrigada a vocês todos, Guilherme, Alexandre, Marcos Donner, pelo painel.